Olá a todos. Antes de mais nada, é um prazer e uma honra para a gente poder participar deste evento aí com vocês em Timor-Leste. Agradecendo desde já a professora Regina Brito, que fez o convite, e a Universidade Presbiteriana Mackenzie por disponibilizar todo o aparato tecnológico para que a gente possa hoje conversar um pouquinho com vocês, passar um pouco da nossa visão da importância da língua portuguesa na publicidade. Eu sou o professor Marlon, sou redator publicitário e professor no curso de publicidade. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Faço minhas palavras do professor Marlon, também agradeço o convite da professora Regina Brito. Achei muito interessante a iniciativa dela. Gostei muito de poder fazer parte dessa empreitada. Tá? Eu sou Lelo Brito, também sou professor aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou redator publicitário também e, bem, a gente vai passar um pouquinho o que a gente entende, né, sobre essa importância da língua portuguesa, principalmente para a nossa profissão. Então, a gente vai fazer um bate-papo bem descontraído, como é a publicidade, tá bom, gente? É completamente diferente de outras mesas, provavelmente, que vocês vão ter acesso. Mas eu queria começar promovendo uma reflexão para vocês e aqui do meu lado para o professor Lelo. Na vida, a gente aprende muita coisa, a gente adquire muito conhecimento. Alguns conhecimentos a gente vai buscar por necessidade. Necessidade pessoal, necessidade principalmente profissional. Outros conhecimentos a gente busca por prazer. E aí eu queria perguntar para o Lelo, qual é a diferença entre algo que você aprende por necessidade e algo que você escolhe aprender por prazer? Eu vejo da seguinte forma, Marlon, em determinado momento essas duas coisas acabam sendo indissociáveis. Muitas vezes a gente começa pela necessidade, algum tipo de aprendizado, outras vezes pelo prazer. Só que chega num determinado momento que mesmo aquele aprendizado que a gente começa por prazer, acaba se tornando uma necessidade porque a gente encontra um momento que a gente precisa evoluir. Essa evolução, muitas vezes, precisa de uma certa disciplina, de uma certa dedicação, e esses dois fatores acabam trazendo a questão da necessidade. Por outro lado, quando a gente começa por necessidade, seja porque você tem uma necessidade profissional, você quer conhecer algo ou vai visitar algum país que você precisa aprender uma língua, por exemplo, à medida que você vai avançando, você acaba muitas vezes pisando no terreno do prazer. Né? Então, eu acredito que isso seja algo indissociável, o prazer e a necessidade. Ok. E aí eu queria provocar vocês que estão assistindo a gente aqui já da seguinte maneira. A gente aqui, pelo menos no Brasil, é assim, imagino que seja igual no Timor. A gente nasce com a obrigatoriedade de aprender inglês. Porque inglês é a língua universal dos negócios, das relações entre os países. Hoje em dia, muito se fala, e já tem muita gente aqui no Brasil, aprendendo mandarim. E aí, com toda sinceridade para vocês, mandarim eu não vou nem começar. E inglês, eu sofri para aprender um pouco. E no caso de vocês, a língua portuguesa é um aprendizado que vocês querem ter por uma necessidade ou por prazer? Porque se for por uma necessidade, pode ser que doa muito. Agora, se a gente encara esse aprendizado da língua portuguesa como algo prazeroso, a jornada fica muito mais leve. Eu estou tentando me colocar no lugar de vocês. Quero trabalhar com publicidade no Timor-Leste. Provavelmente, apesar de saber que a publicidade aí normalmente é bilíngue, saber a língua portuguesa vai abrir campos publicitários não só no Timor, mas em outras regiões do mundo. Sim. Então, eu acho que essa é uma questão importante, quer dizer, como é que a gente valoriza a língua portuguesa, qual é o valor que ela tem? E aí, Lelo, o aprendizado de uma língua traz que tipo de ganhos para o ser humano e para o indivíduo? Bom, vou falar pela questão da língua portuguesa, tá? Porque afinal de contas a gente veio para discutir justamente essa língua, né? Não só porque a gente é nativo, porque a gente nasceu aprendendo e falando em português, né? Mas porque
a língua portuguesa, de novo, estou falando por mim, tá? Carrega, além de uma carga emocional muito grande, uma carga cultural muito grande. Nós temos grandes histórias que foram contadas ao longo aí das décadas, de séculos, na língua portuguesa. A gente tem diversos fatores culturais que vão sendo transmitidos, muitas vezes oralmente, na língua portuguesa. E se você quer conhecer a fundo esses valores culturais, essas histórias incríveis que a gente acaba aprendendo na língua portuguesa, é importante a gente conhecer essa língua. Você falou da língua inglesa, né? Tem muita coisa, muita piadinha, muita expressão idiomática que só faz sentido quando a gente conhece a fundo a língua inglesa. Não vou falar do mandarim também, porque é outra coisa que eu não vou, acho que eu não tenho capacidade de aprender, porque a gente já tem outros conhecimentos. Mas, no caso da língua portuguesa, o aprender a língua portuguesa, o se aprofundar na língua portuguesa, permite com que a gente se aprofunde em outros mundos, inclusive, em outras histórias, em outras situações que a gente não conheceria se não conhecesse a língua portuguesa. O Lelo falou sobre cultura e sobre identidade, né? E a gente conhece um pouco da história do Timor-Leste e da questão da língua oficial, da língua portuguesa, dos anos em que a língua portuguesa foi proibida. E eu fico imaginando essa questão de aprender a língua portuguesa para não perder a sua própria história, não perder a sua própria identidade. Porque muito provavelmente, talvez os avós de vocês que estão nos assistindo falem muito bem a língua portuguesa, os bisavós falem a língua portuguesa, mas houve um hiato aí de geração que não pôde praticar ou não pôde falar livremente a língua portuguesa. Então, para além da necessidade de abrir campos profissionais, a gente está falando de uma língua que é a 10ª mais falada no mundo. A gente está falando de uma língua que é falada em 9 países e em algumas outras regiões, se eu não me engano, Goa na Índia, Macau na China, enfim. Mas a gente está falando de identidade, de história, de cultura, como você bem colocou. Agora, saindo um pouco desse aspecto mais estrutural da língua portuguesa, como é que a gente aqui no Brasil usa a nosso favor, a favor da publicidade, tudo aquilo que a gente aprende na língua portuguesa, funções de linguagem, expressões, figuras de linguagem, como é que nós, redatores que produzimos publicidade, fazemos uso da língua portuguesa? Eu vou começar falando da parte que eu considero a mais séria, né? A palavra correta é mais séria mesmo. Que é a parte da gramática, que é aquela parte mais técnica da língua portuguesa. Você aprende as construções, você aprende os valores das palavras, como compor pensamentos de forma organizada e correta. E aí eu vou para a parte que eu mais gosto, que é a parte da criatividade. Por que a língua portuguesa nos permite ser mais criativos? Nós dois trabalhamos com criação, redatores publicitários, diretores de criação. Por que a língua portuguesa acaba nos permitindo ser mais criativos? Você já reparou a quantidade de palavras na língua portuguesa que são polissêmicas? Sim. Cada palavra polissêmica, às vezes, tem 2, 3, 4, 5 sentidos diferentes, dependendo da forma como você aplica. Se você usa uma palavra num contexto, ela vai ter um sentido. Se você usa a mesma palavra num outro contexto, ela vai ter outro sentido. E aí a gente começa a fazer brincadeiras com as palavras, que muitas vezes uma palavra na língua inglesa não permite essa polissemia, essa brincadeira, essa criatividade, né? Não é à toa que os publicitários brasileiros, ao longo das décadas, aí, posso até citar alguns nomes, como por exemplo Washington Oliveto, recém-falecido, que foi um dos grandes nomes da publicidade mundial e que levou a publicidade brasileira para outros lugares justamente por conta dessa criatividade que a língua portuguesa nos permite. Vou pegar carona no que o Lelo está dizendo. Essa riqueza, eu costumo comparar muito o trabalho de publicitário com o trabalho de chefe de cozinha. Então, um chefe de cozinha, ele precisa ter muitos ingredientes à sua disposição. Aliás, parênteses, a Regina ama a culinária do Timor-Leste e São Paulo, que é de onde a gente está falando agora, é uma cidade que tem gastronomia do mundo inteiro.
Depois de fazer esse programa para vocês, eu vou procurar se tem culinária timorense aqui em São Paulo, porque aqui nós vamos achar. São Paulo tem de tudo. Mas, fechando esse parênteses, essa riqueza de ingredientes que a língua portuguesa tem, sentidos diferentes para a mesma palavra, sonoridades, rimas, figuras de linguagem, efeitos de conotação, isso permite que a gente possa exercitar essa criatividade num nível muito alto. Ah, Marlon, mas como é que vocês comprovam que isso é possível? Se você gosta de publicidade, dá uma olhadinha nos países que mais ganham Leão em Cannes, que é o principal festival de publicidade do mundo há décadas. O Brasil está sempre entre os 3 mais premiados. E sabe quem está do lado da gente? Estados Unidos, que foram simplesmente os caras que inventaram o marketing, e a Inglaterra, que tem um humor muito inteligente em função dos escritores, da quantidade de leitura que o inglês faz ao longo da sua vida. Então, se você gosta de publicidade, se você pretende trabalhar com isso, o aprendizado da língua portuguesa, além de ser prazeroso, voltando ao que a gente conversou, vai te abrir muitas possibilidades criativas. Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente deixar para quem está assistindo a gente. Sim, e à medida que você se aprofunda no idioma, você acaba descobrindo novas aplicações para palavras, novas aplicações, por exemplo, para articulações com verbo, de frases, você descobre palavras novas, porque o idioma português é muito rico justamente por conta dessas múltiplas raízes, né? O português brasileiro, por exemplo, tem muitas palavras que são oriundas do inglês, são oriundas das línguas indígenas, raízes africanas, árabes. Tá? Então tem muita coisa que a gente traz das outras línguas para acabar criando palavras. Fora essa qualidade que a língua portuguesa tem como nenhuma outra, que são dos neologismos. Né? Poxa, o português é uma língua para criar neologismos como nenhuma outra. Assim. Aqui, gente, nós inventamos literalmente palavras toda semana. Pra vocês terem uma ideia, a semana aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não faz muito tempo alguém criou o famoso sextou, que é para dizer que acabou o período de trabalho e o final de semana começou. Exatamente. Já ouvi segundou, ou seja, a gente transforma nome de dia de semana em palavra com significado próprio. Fora as reduções. Então tem uma galera que fala assim, fim de semana, não é mais fim de semana, é finde. Finde. Bom finde. E aí, começou o finde, sabe? Então, essa questão de redução, depois vocês dão uma pesquisada, tem uma música brasileira dos anos 70, se eu não me engano, muito famosa, chamada País Tropical, de um gênio da música brasileira chamado Jorge Benjor. Ele canta a primeira parte da música com a palavra por extenso. E depois ele reduz as palavras para uma sílaba ou duas e a gente continua entendendo. Então depois, se vocês puderem, ouçam País Tropical de Jorge Benjor. É um belo exemplo disso que o Lelo acabou de falar. Que é quase um mineirês, né? Porque o mineiro que tem essa maneira de reduzir as palavras. Então, eu posso falar porque eu tenho família mineira. Então, ao invés de nossa, eles falam nu, né? Eu falo nu. Né? Então, tem essa redução que é muito coisa da língua portuguesa. E a gente usa esse caldeirão de ingredientes como um chefe de cozinha faz. Eu tenho tantos ingredientes que, se eu conhecê-los, a chance de eu fazer um bom prato é muito grande. Se eu tenho menos ingredientes, a minha comida vai ficar igual a dos outros. Então, essa riqueza da língua portuguesa é fantástica para quem quer trabalhar com publicidade. Quanto mais você conhece, não é só o prato, você vai acabar fazendo o banquete inteiro, com sobremesa, entrada, bebida e acompanhamentos. Perfeito. E aí, Lelo, já que a gente agora entrou mesmo nesse assunto da publicidade, eu estava lendo um pouquinho sobre a publicidade no Timor-Leste. E a economia no Timor está se desenvolvendo, não é um processo rápido, a gente sabe. E lá, acho que os principais anunciantes, se eu não estou enganado, são os bancos, telecomunicações e algumas ONGs. Aqui no Brasil, como é que esses segmentos têm utilizado a publicidade? Hoje no Brasil,
o que dá para falar da publicidade de bancos, das empresas de telefonia e das entidades governamentais, por exemplo? Bom, aqui no Brasil, a gente tem ali os períodos, né? Quando eu entrei na publicidade, na década de 90, o grosso do bolo publicitário era da indústria do tabaco. Com algumas legislações que começaram a ser implementadas na década de 90, esse bolo publicitário passou para o varejo. E do varejo, essa coisa começou a se fragmentar cada vez mais para bebidas, e entre bancos, telefonia, etc. Principalmente depois da abertura da questão da telefonia, por exemplo, para empresas privadas, para que elas pudessem competir entre si. Então, a publicidade de telefonia, por exemplo, começou a crescer nesse período, quando houve ali a parte da privatização das telefônicas, e aí, por exemplo, a gente teve a entrada de players como Portugal Telecom, que depois virou Vivo, aí Telefônica veio espanhola. a Telefônica espanhola, que depois se juntou com Vivo, TIM, Oi. Então, a gente tem essas grandes empresas de telefonia que estão fazendo campanhas cada vez mais justamente para mostrar o seu serviço e poder competir entre elas. Bancos, a mesma coisa. A gente tem aí uma grande quantidade de bancos aqui no Brasil, e esses pequenos bancos, principalmente os digitais, estão começando a implementar cada vez mais publicidade por aí. Então a gente vê esse crescimento também da publicidade nesse segmento, como banco, telefonia, etc. Eu acredito que lá no Timor-Leste tenha bastante campo também para esse crescimento, tá? Apesar dele estar bastante, bem pequeno mesmo, mas eu acho que ainda dá para explorar um pouquinho mais esse campo também lá. Talvez com algumas lições daqui, talvez aprendendo um pouquinho do foco, né, do que as pessoas esperam aí desses segmentos lá. Né? E nessa fala do professor Lello, tem algumas questões que a gente sempre gosta de pontuar com relação à publicidade. Uma coisa que a gente sempre repete aqui, para nós que queremos trabalhar com publicidade, quanto mais concorrência existir, melhor. Uhum. É muito mais difícil você fazer boa publicidade em lugares que você só tem uma companhia aérea, ou você só tem um banco. Sim. Ou você só tem 2 redes de varejo, lojas de roupas. Então, quanto mais concorrência, quanto mais empresas, mais campo de atuação o publicitário tem. Sim. Então, o que a gente deseja muito é que o momento econômico do Timor-Leste cada vez mais se acelere para que mais empresas finquem as suas bandeiras aí. Sim. E com isso a publicidade toda deslancha. Também cresça, né? Porque se você parar para pensar, os países que têm muita concorrência são os países que as empresas precisam anunciar. Sim. E se elas precisam anunciar, elas precisam da gente, precisam dos publicitários. Acaba sendo um ciclo virtuoso, porque quanto mais se anuncia, mais se conhece, mais se vende, mais dinheiro entrando no mercado, circulando no mercado e, lógico, né, maior a necessidade de se anunciar mais, porque você investe em desenvolvimento, você investe em melhorias da empresa. Pô, tem uma melhoria, vamos anunciar. Chegou um concorrente novo, vamos anunciar. Então, pô, isso é um ciclo que nunca acaba. E, Lello, assim, para o pessoal que está assistindo a gente tem vontade de trabalhar com publicidade, para além de aprender a língua portuguesa, porque isso vai abrir campos profissionais, além da questão da identidade, da cultura que a gente já citou, quais são os passos que alguém interessado em trabalhar com a publicidade normalmente vai seguir ou deve ficar atento? Olha, primeiro é você gostar de aprender sobre o mercado, porque afinal de contas a gente trabalha com o mercado. Então a gente precisa entender ali que o mercado tem segmentos, que o mercado tem etapas, que o mercado tem níveis, né? Ele é formado não apenas de empresas, mas de pessoas que consomem. Então a gente tem que entender, por exemplo, a cabeça daquele que consome, ou seja, o estudo do consumidor, o comportamento do consumidor. O que ele deseja, quais são as suas necessidades. A empresa, poxa, o que ela tem, como é o produto, como é a concorrência. Então, para você trabalhar com publicidade, você tem que gostar de aprender sobre essa dinâmica entre empresas, concorrência,
mercado, pessoas que consomem, e não apenas a questão da criatividade, porque como nós dois somos criativos, a gente acaba meio que puxando a sardinha para o nosso lado. Sim, não, tá perfeito a análise. E uma coisa interessante, vocês sabem, o Brasil, país de tamanho continental. Então, no mesmo país, a publicidade, muitas vezes, ela usa recursos diferentes de sedução e de convencimento em função do público com o qual ela está conversando. Porque brasileiros da região norte ou da região nordeste têm comportamentos de consumo diferentes de brasileiros da região sul ou da região centro-oeste. Então, se você pensa, e a empresa sabe disso, a indústria automobilística, por exemplo, ela cria automóveis que ela sabe que a grande parcela de venda dela, por exemplo, está no centro-oeste. No caso do Brasil, Mato Grosso, Goiás, e ali ela vai vender picapes. Por quê? Porque é um meio de trabalho para esse público que trabalha muito com agricultura. Outros veículos vão ser vendidos em centros como São Paulo, Rio de Janeiro. Então, esse conhecimento das características do público que muda num país do tamanho do Brasil é fundamental se você quer trabalhar com publicidade. Agora, para trabalhar com publicidade, precisa fazer faculdade de publicidade? Que pergunta, hein, professor Marlon? Tem uma pegadinha aí, vamos ver o que ele vai responder. Que pergunta, professor Marlon. Vamos lá. Você gostar do mercado, você aprender sobre o mercado, não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, um curso. Por outro lado, o curso de publicidade tem algumas disciplinas e tem alguns conhecimentos que são mais específicos da publicidade. Então, por exemplo, vou puxar a sardinha de novo para o nosso lado. Criatividade. Criatividade é uma coisa que você aprende no curso de administração, por exemplo? Não. Muito pouco explorado. Muito pouco explorado. Já num curso de publicidade você vai estudar bastante isso. E aí que entra na questão da língua portuguesa, né? Que a gente trabalha bastante com essa questão lexical, com a questão do vernáculo, com a questão do conhecimento, do repertório, tudo isso relacionado à questão da língua portuguesa. Aí, o senhor me perguntou sobre a necessidade de fazer um curso de obrigatoriedade. Obrigatoriedade, não. Tá? Vou contar a história do professor Marlon aqui. Professor Marlon... Depende da história, pelo amor de Deus. Conta aquelas que as legais. Podem ser divulgadas. Vou botar as legais aí nesse horário. Tá bom, tá. Professor Marlon não é formado em publicidade e propaganda. Por isso eu fiz a pergunta. Tá certo. Por outro lado, eu sou formado em publicidade e propaganda. Tá? E ambos temos a mesma trajetória. A gente começou mais ou menos na década de 90 a trabalhar com publicidade. Eu fiz um caminho contrário. O professor Marlon era cliente, veio para a agência, eu fui à agência, me tornei cliente depois voltei para a publicidade, né, do outro lado do balcão, como publicitário mesmo. Então, assim, nós temos experiências muito parecidas. A gente começou na docência mais ou menos na mesma época, ensinamos a mesma disciplina por todos os lugares que a gente passa. Então, notem que a obrigatoriedade não existe, tá certo? Ele não se formou em publicidade e propaganda, eu me formei. Agora, a necessidade vai de quem está buscando um caminho ali dentro da publicidade. Você quer ser publicitário, por exemplo, para trabalhar com criatividade? Pô, eu recomendo que se faça um curso de publicidade e propaganda, que não é mandatório. Tá? Vou contar a história do meu primeiro diretor de arte, Marcelo Rezende. Ele era formado em física pela USP, quase que um colega nosso aí. Uhum. Ele é formado em física pela USP, mas qual que era a habilidade dele? Ele desenhava muito bem, ele pintava muito bem, né? Ele tinha esse dom e ele resolveu usar esse dom para publicidade. Então ele acabou migrando para publicidade. Obviamente que ele fez cursos de especialização para poder usar esse talento dele voltado para a publicidade. E eu fiz essa pergunta também para que vocês aí no Timor entendam que o mercado publicitário no Brasil ele é muito amplo e as agências, as empresas absorvem profissionais de outras áreas. Uhum. Então, hoje, no mercado publicitário, você tem profissionais que estudaram publicidade, profissionais que se formaram em jornalismo,
em letras, ADM, tecnologia da informação. Então a publicidade, eu costumo dizer que ela é uma grande mãe. Ela abraça e acolhe profissionais de diferentes origens de estudo. Então você está assistindo a gente agora e você está estudando letras. E você gostou do que você ouviu, você se interessou por trabalhar em publicidade. Ah, mas eu estou fazendo letras. A boa notícia é, a publicidade hoje precisa de gente com conhecimento mais profundo da língua portuguesa. Está fazendo jornalismo. A boa notícia, a publicidade hoje precisa do conhecimento de jornalistas que são capazes de contar uma história com começo, meio e fim. Então, tem muitas profissões que têm espaço na publicidade. Aqui no Brasil, esse é um movimento que já tem praticamente uns 10 anos. Sim. Né? Nós não somos hermeticamente fechados, então para trabalhar com publicidade você tem que ser publicitário. Exato. Agora, óbvio, tem algumas questões como o uso, o desbloqueio da criatividade que um curso, né, de publicidade ajuda muito nesse sentido. Perfeito? Lelo, outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, como eu faço se eu estou no Timor, se eu estou estudando língua portuguesa, como é que eu faço para o meu trabalho na publicidade ser visto num primeiro momento pelas empresas que anunciam? Como as pessoas vão saber que eu existo e que eu quero trabalhar com publicidade? Aqui no Brasil, como os nossos alunos fazem para chamar a atenção do mercado, para chamar a atenção das empresas ou das agências de publicidade? Olha, em grande parte a gente tem que agradecer à internet. Não sei se você lembra da nossa época lá no período pré-jurássico, quando a gente começou na publicidade, a gente andava com um negócio chamado pasta. Né? Era uma pasta de cor, outro dia eu trouxe aqui para as turmas, para eles verem como é que a gente montava uma pasta física com os nossos trabalhos. Então a gente fazia os trabalhos, imprimia e colocava numa pasta portfólio. Hoje a gente tem diversos canais na internet responsáveis por essa divulgação de trabalho. Por exemplo, o Behance, da plataforma Adobe, é um desses canais, que é um dos mais utilizados. Existem alunos, né? Nós temos alunos que criam os próprios sites em plataformas livres, como por exemplo o WordPress, e acabam publicando os seus trabalhos lá. Então a internet é um canal assim sensacional para que você divulgue o seu trabalho. Não apenas, por exemplo, no caso de vocês que estão no Timor-Leste, que querem divulgar o seu trabalho, vocês podem divulgar também nos outros países, porque a internet não tem fronteiras. Né? Aquela distância que existe do Timor-Leste ao Brasil, por exemplo, pode ser vencida com um clique. Então é incrível essa questão da internet. Você coloca lá no seu perfil de rede social, você adiciona alguém do outro país, você segue alguém que você admira na publicidade. Você teve acesso, por exemplo, a uma publicidade norte-americana. Então, gostei dessa campanha, vou lá pesquisar quem é a agência, quem foi o diretor de arte, quem foi o redator, quem foi o cara do planejamento. Vou começar a seguir esses caras na rede, descobri que ele tem um perfil no Behance, por exemplo. Vou seguir, vou mandar uma mensagem, oi, tudo bem? Eu sou estudante do Timor-Leste, gostaria muito que você avaliasse o meu portfólio. Vou usar uma expressão idiomática aqui, na cara de pau, como a gente fazia antes, né? Basicamente isso. Aliás, gente, quem não é visto não é lembrado. Exato. Então, se você quer trabalhar com publicidade, prepare o seu portfólio digital, coloque os seus trabalhos. Ah, mas eu só tenho 2 ou 3. Coloque esses 3. Exato. Daqui a pouco você vai fazer o 4º, vai fazer o 5º. Essas plataformas são gratuitas. O Behance, por exemplo, que o professor Lelo falou, eu tenho os meus trabalhos no Behance, é gratuito, mas começa a organizar o seu trabalho e a enviar esse link para as agências, para o marketing dos clientes, porque isso tem um poder muito grande de abrir portas para você que quer seguir carreira na publicidade, tá bom? Já falamos muito, hein? Falamos pra caramba, já fomos avisados ali, a produção está avisando que a gente está falando demais. Perfeito. Se vocês depois acharem que valeu a pena, mandem uns comentários, mandem e-mail para Regina. Pede a parte 2 aqui Pede do a nosso parte programa, 2. a 3, a 4. Agora, se vocês não gostaram, não conta para ninguém, guarda com vocês, não Isso. precisa divulgar, tá bom? A publicidade, a gente passa sempre aquilo que é muito bom, certo? Isso, Lelo, certo. quer se despedir? Gente,
Muito obrigado pela paciência, por ficar aqui com a gente, ouvindo a gente, escutando as nossas palavras. Eu espero do fundo do meu coração que tenha sido útil, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham gostado, tá certo? E espero poder ter mais oportunidades para poder conversar com vocês aí, tá bom? Gente, é isso. Estudem aquilo que vocês gostam, incluam e valorizem a língua portuguesa, porque ela faz parte da história de vocês. E ela pode abrir muitas portas profissionais em campos como, por exemplo, a publicidade. Foi uma honra para a gente poder bater esse papo com vocês. Espero realmente que tenha sido muito útil. Obrigado, sucesso e um ótimo 2025 aí. Isso aí, pessoal. Valeu. Valeu.